Olá, o Saúde e Educação está no ar e no programa de hoje nós vamos falar sobre as doenças autoimunes. Você sabe o que é uma doença autoimune? Então fique ligado no Saúde e Educação e tire todas as suas dúvidas. Boa noite, o Saúde e Educação de hoje já está no ar e eu estou aqui com a doutora Rosana Soares, que vai falar sobre as doenças autoimunes. Boa noite, doutora, seja bem-vinda. Boa noite, eu gostaria de agradecer o convite, é sempre muito oportuno essas possibilidades da gente orientar e esclarecer as dúvidas da população, principalmente com relação às doenças autoimunes, que em geral as pessoas têm muitas dúvidas mesmo. E para começar então, doutora, vamos explicar para quem está lá em casa o que são essas doenças autoimunes? Bom, para a gente entender de uma maneira assim bem fácil, a gente sabe que a gente tem um sistema imune que ele é feito para nos proteger dos patógenos, dos vírus, das bactérias que podem entrar no nosso organismo, e eles vão usar de várias armas, por assim dizer, para nos proteger. E uma dessas armas é a produção de anticorpos. Por algum motivo, o nosso sistema imune, ele perde a capacidade de reconhecer o que são as nossas proteínas e não fazer anticorpos contra nós mesmos, e ele acaba produzindo anticorpos que vão afetar os nossos órgãos, então vão ser voltados contra o rim, contra o coração, contra o pulmão, contra a pele, e isso caracteriza as doenças autoimunes, é a produção de anticorpos que atacam as nossas próprias células. E dentro desse conceito das doenças autoimunes, quais são as doenças mais comuns? As doenças mais comuns no âmbito da reumatologia são a artrite reumatoide, lúpus, esclerodermia é um pouco menos frequente, mas ainda a gente tem. Mas temos outras doenças de outras áreas que também são muito prevalentes, como tiroidite de Hashimoto, na endócrino, como esclerose múltipla na neuro, que também são doenças autoimunes, mas são de outras especialidades. Sim. Então, vamos falar um pouquinho do lúpus. O lúpus é uma doença muito conhecida, né? Se fala muito. Então, o que é o lúpus? O lúpus é o protótipo da doença reumatológica autoimune. É uma doença na qual o organismo o seu sistema imune faz um anticorpo contra as suas próprias células, que é um anticorpo anticélula, mas é mais conhecido como FAN, que é o fator antinúcleo. E esse anticorpo ele é feito contra o DNA das nossas células. E ele pode, por aí a gente pode entender que qualquer tecido pode ser atacado nessa doença. Então, nós podemos ter lesões de pele, lesões de articulação, as artrites, lesões, principalmente as mais graves, são os acometimentos renais, o sistema nervoso central também pode ser acometido no lúpus, mas a gente precisa ter claro que, apesar da doença ser agressiva, existem muitos tratamentos hoje em dia que podem ser feitos, e felizmente nem todos os pacientes recebem a doença de uma maneira agressiva. Alguns têm acometimento só leve na pele, outros têm acometimento articular, e a gente precisa entender que para cada indivíduo a doença é de uma maneira. Ela se manifesta de uma maneira e de uma intensidade, a gente pode dizer assim. E quanto ao lúpus, existe tratamento? Atualmente existem muitos tratamentos, os pacientes conseguem, com as terapêuticas atuais, ter uma qualidade de vida muito boa, e hoje a gente não vê mais o paciente receber a doença como uma sentença. Hoje a gente orienta que os pacientes se tratem, tenham uma vida tranquila, pratiquem atividade física, façam os exames adequadamente, o acompanhamento, recebam as medicações que precisam ser recebidas em determinados momentos. Porque tem muitos pacientes que eles têm o que a gente chama de flare, que é a atividade da doença. Naquele momento, eles precisam de um tratamento mais intenso. Então, precisam fazer pulsoterapia, receber corticoides. E nós, os reumatologistas, nós somos os médicos que estamos
mais preparados para cuidar desse paciente, porque no momento que a gente já vai fazer essas medicações, a gente já previne os efeitos adversos desses medicações. Então, por exemplo, corticoide, que a gente sabe que pode causar osteoporose lá no futuro, que pode aumentar a pressão, que pode alterar a taxa de açúcar no sangue. Então, naquele momento que a gente vê que o paciente vai precisar de uma demanda maior, a gente já vai prevenindo essas complicações possíveis. E a prevenção é muito importante no paciente lúpico, porque ele vai, durante todo o tempo, ser submetido a vários tratamentos e precisar dessas medicações. Perfeito. Doutora, nós vamos para a rua para saber o que as pessoas gostariam de perguntar a respeito das doenças autoimunes. Vamos conferir? Pode rodar. A alimentação tem alguma a ver com a doença autoimune? Boa pergunta. Como a alimentação pode interferir nas doenças autoimunes? A alimentação tem interferência naquelas doenças que realmente você consegue detectar que determinado alimento o paciente é intolerante. Por exemplo, o paciente é intolerante a glúten. Então você deve evitar o glúten. O paciente tem intolerância à lactose definida. Evite, porque o nosso intestino, o nosso trato gastrointestinal é o primeiro órgão onde a gente vai ter contato com as proteínas, com os antígenos que vão estimular o nosso sistema imune. Então, se aquela barreira estiver presente, preservada, você vai estimular muito menos o seu sistema imune. Uma coisa que é importante, que a gente tem cada vez discutido mais, é a microbiota intestinal. É ter os lactobacilos, ter um intestino que funcione adequadamente. Que não tenha constipação intestinal, que o paciente não tenha dores abdominais, que se alimente adequadamente, que faça uso dos probióticos, então tem alimentos mais ricos em bactérias, que são boas para nós, isso é importante. E, doutora, então, só pegando um gancho aqui nessa questão da alimentação, não é porque um paciente foi diagnosticado com lúpus que ele precisa sair mudando radicalmente a alimentação dele, porque não é exatamente assim, não é mesmo? Por isso a importância da orientação, né? De procurar um médico, o médico vai conversar. Anteriormente estava conversando com a senhora falou da dificuldade que é de fechar um diagnóstico de doença autoimune. Explica para quem está lá em casa o que significa isso. Eu recebo, em média, acho que uns 2, 3, 4 pacientes por dia que chegam até o consultório falando, eu tenho lúpus, eu fiz este exame e o médico me disse, ou me falaram que é lúpus e eu estou muito nervoso ou muito nervosa. Não é porque você tem o FAM positivo que você tem diagnóstico de lúpus. O FAM pode aparecer, esse exame que chama FAM, ele pode aparecer em 15% da população saudável. Então, a gente não tem como falar para um paciente que só pela presença desse autoanticorpo no sangue, ele tem um diagnóstico. Você precisa de uma sequência de eventos, de sintomas que o paciente vai apresentar e que às vezes não é num período curto de tempo, às vezes demora para aparecer, para as coisas acontecerem. E a gente não pode entender que só isso fecha um diagnóstico de um paciente. Perfeito. No próximo bloco nós vamos falar um pouquinho mais sobre esses eventos e sintomas que reunidos podem dar um diagnóstico e a importância de ser acompanhado por um profissional. Fique aí que o Saúde e Educação já volta. O Saúde e Educação está de volta e hoje nós estamos falando sobre doenças autoimunes. E para explicar um pouco mais sobre o que são, quais são os sintomas e tratamentos, estou com a doutora Rosana Soares. Doutora, para voltar um pouquinho lá no bloco anterior, a senhora explicou sobre os sintomas, né? Que existe um processo para fechar o diagnóstico de uma doença autoimune, que não é um diagnóstico tão simples. Quais são os sintomas que reunidos indicam o diagnóstico de lúpus? O paciente tem alguns critérios diagnósticos que são
foram feitos pela sociedade de reumatologia, a sociedade americana, e a gente compila todos esses eventos e vai dando pontos, vai pontuando e tem que somar uma determinada quantidade para você fechar o diagnóstico. O critério de entrada que não recebe ponto é o FAM. E aí, a partir daí, você tem todos os outros sintomas, que pode ser dores articulares, desde só dor até o processo de artrite mesmo, inflamado, vermelho e quente, lesões na pele recorrentes, lesões de discoide, que são aquelas que deixam cicatriz, até lesões que são como se fosse uma urticária. Você pode ter toda a gama de lesões. Aquela que a gente sempre pergunta para o paciente se ele tem um vermelho no rosto, aquele eritema malar, aquele rash malar em asa de borboleta, que a gente costuma falar porque parece muito uma asa de borboleta, é típico do lúpus. As nefrites, as lesões renais, então a alteração urinária, alteração hematológica, então você tem que contar as células das 3 tipos de células que tem no sangue, então glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, as plaquetas, se elas estão diminuídas ou não. Então tem que checar todos esses exames. Outras alterações do sistema nervoso central, então convulsão. É uma muito gama amplo, é uma gama de sintomas. Amplo. E pelo que a senhora descreve, são coisas complexas. Não é um diagnóstico que se fecha numa consulta rapidamente e com o exame, como a senhora mesmo colocou, que ele não é definitivo para dizer tem ou não tem lúpus. A consulta reumatológica é muito demorada. A importância de buscar um médico especialista. Sim, não é mesmo? Numa indicação de uma possibilidade, é um médico especialista que pode confirmar e dar o direcionamento? É o reumatologista que confirma o diagnóstico, que está apto a fechar, a fechar o diagnóstico e a instituir a terapêutica ideal para cada paciente. Não existe receita de bolo em lúpus, nas doenças autoimunes, de uma maneira geral. Cada paciente, ele é único. Então, ele tem a terapia para ele, o medicamento que é feito para ele, na dose que é importante para ele, e você precisa estar muito atento aos efeitos colaterais de cada medicação. Então, os pacientes são vistos quando eles estão bem, a cada 3 meses. E aí, quando a senhora fala desse tratamento, é importante que a pessoa nunca interrompa esse tratamento, não é mesmo? Porque ela pode acabar prejudicando o quadro de saúde dela. A doença pode recrudescer, né? O paciente estava bem, o que acontece algumas vezes, não muitas, felizmente, o paciente está naquela fase fora de atividade que a gente fala, está bem, sem medicação mais agressiva, não está tomando a corticoide, está só com uma medicação mais leve e ele, estou bem, isso aqui acabou. E a doença volta, isso é comum acontecer, de a doença recrudescer, entrar em atividade quando você fica sem a medicação. Ou quando tem algum evento que acontece e a doença entraria em atividade mesmo. Então, atividade física e alimentação equilibrada sempre é uma boa receita para ter saúde, seja qual for, não é mesmo? Então, falando em saúde e manter a saúde, hoje estreia no nosso programa o quadro Viva com Saúde. Confira a nossa receita de hoje. O quadro Viva com Saúde de hoje, nós vamos aprender uma receita fácil e saudável. E para isso, a Patrícia Neves, nutricionista. Tudo bom, bem, Patrícia? Mayara? Seja bem-vinda. Obrigada. Ela vai ensinar como faz o salgado maromba, é isso mesmo, Patrícia? É isso mesmo, Mayara. É uma opção saudável de salgado para as crianças, para os adultos, para o final de semana. E é fácil e muito gostoso. Então vamos lá, do que a gente precisa? Como que a gente começa aqui? Então vamos lá, nós vamos precisar de 200 gramas de couve-flor cozida, batida. Tem que estar bem moidinha essa Tem que estar bem moidinha. Perfeito. Tá? Então aqui a gente tem essas 200 gramas.
Aqui no VT vai estar aparecendo a receita para você aí de casa acompanhar, anotar e, claro, fazer aí, provar e depois contar pra gente como ficou, viu? Isso mesmo. Agora a gente vai usar 400 gramas de frango desfiado, bem desfiadinho. Bem desfiado esse frango. Então, dá aquela cozidinha no peito de frango, desfia bem, né? Tem algum truquezinho para desfiar tão bem desfiadinho assim, Patrícia? Tem sim. É bom usar o multiprocessador Perfeito. do que o liquidificador, tá? Ótimo. Agora a gente vai mexer um pouquinho essa massa. Isso daqui, então, é o preparo da massa do salgado maromba. Isso mesmo. A couve-flor, ela é de baixa caloria? É ótima. Tem pouco carboidrato, tem pouca caloria. O pessoal pode comer com mais tranquilidade. Ah, então bacana. E aí você tá misturando bem para fazer essa massinha. O que vem mais aí? Agora a gente vai colocar uma xícara de aveia. O legal é a gente utilizar a aveia em farinha ou farelo, tá? Uma aveia bem fininha. A aveia também ela é um carboidrato do bem, não é, Patrícia? A aveia é muito rica em fibras, né? E a fibra faz muito bem para nossa saúde, para o intestino. É um carboidrato do bem. Agora a gente vai misturar bem esses ingredientes. Vamos colocar uma pitadinha de sal. Tá. Aquela só para dar aquele gostinho, não é mesmo? E a gente vai colocar aqui tempero da sua preferência. Aqui nós temos cheiro verde, você pode colocar salsinha, manjericão, cebolinha, o que vocês quiserem, tá? Ótimo. E também a gosto. A gosto. Então, fique à vontade, capricha no tanto que gosta, né? Pode colocar pimenta do reino também. Ah, vamos colocar uma pimentinha. Eu vou pegar a pimentinha aqui, ó. Tem uma pimenta do reino para você. Então, essa também é a gosto. E mistura tudo de novo. E agora a gente vai acrescentar o quê? Agora a gente vai levar essa mistura na geladeira por 1 hora para ela criar consistência para a gente moldar. Então a gente deixou descansando por 1 hora na geladeira. O que a gente vai fazer? Essa massa ficou 1 hora na geladeira para criar consistência para a gente modelar. Então nós vamos modelar bolinhas parecendo uma almôndega, né? Tá. É bem fácil de modelar. E aí a gente faz um furinho. Perfeito. Coloca um pedacinho de queijo. Queijo é o queijo branco Minas, né? Queijo Minas. É aquele queijo que derrete quando a gente aquece, tá? Perfeito. E aí a gente vai fazendo as bolinhas e colocando na forma. Esses bolinhos a gente vai continuar fazendo aqui e coloca para assar no forno, não é? Por quanto tempo? O forno pré-aquecido a 180 graus por 30 minutos. Então, olha só, 30 minutinhos de forno, não é? E o nosso bolinho tá quentinho, olha, tá saindo fumacinha, a gente vai ver. Lembra que a gente colocou o queijo lá dentro, né, Paty? Ele fica cremoso, olha só. E ele tem esse queijo aqui e eu vou provar, claro, né? Que aqui tudo a gente faz e prova. Então vamos lá? Sensacional! Que delícia! Muito bom! É uma receita prática, fácil e gostosa para toda a família. E saudável. Uma delícia. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Ilma. Até o próximo. Até a próxima. Então, a senhora viu, doutora, que são algumas dicas de alimentação saudável que vale para qualquer momento da nossa vida, não é mesmo? Sim, com certeza. Ter uma alimentação saudável, ter prática regular de atividade física, são duas teclas que eu sempre bato muito com os meus pacientes, para que eles tenham uma atividade física regular. Isso acaba a pessoa evitando muitas complicações das doenças. E uma coisa que eu acho importante salientar e falar em relação a isso é em relação ao tabagismo, que é uma coisa muito importante. Hoje a gente sabe que ele é gatilho para artrite reumatoide, então para tabagismo já está definido que ele
pode ser o fator desencadeante da doença, e os pacientes que têm artrite reumatoide e que são tabagistas têm uma doença mais agressiva. Então, no próximo bloco, a doutora vai explicar um pouquinho mais sobre o que é artrite e por que o tabagismo, ou seja, quem fuma, fica sujeito mais fácil, né, a essa doença, tem uma predisposição maior. Fique com a gente que o Saúde e Educação volta no segundo. Saúde e Educação está de volta e agora a doutora Rosana vai falar um pouquinho sobre artrite. A senhora veio falando no bloco anterior que o tabagismo leva à predisposição da artrite. O que é artrite? A artrite é uma doença inflamatória que acomete as articulações, mas também pode acometer outros órgãos, mas eminentemente acomete mãos, punhos, e ela tem uma característica de ser simétrica. Então, acomete os joelhos, os tornozelos, as mãos, os punhos, e ela cursa com um processo inflamatório importante. E se não tratada de maneira adequada, o paciente pode, na fase mais tardia, ter deformidades, que graças a Deus a gente não vê mais em função de toda a terapia que tem hoje, né? Hoje nós temos uma gama enorme de medicamentos para tratar artrite reumatoide e os pacientes têm uma qualidade de vida de uma pessoa sadia, sem comorbidade. E a doença ela se manifesta em alguma faixa etária mais comum ou isso independe? Ela se manifesta, como a maioria das doenças autoimunes, na idade ativa, no final da adolescência até uns 40 anos na média. Mas existem casos de pacientes mais idosos que têm artrite, e quando acontece de o paciente ser mais idoso, que foge muito à faixa etária, a gente precisa ter uma anteninha aberta para pensar em outras patologias que não as autoimunes puras. Então, pode ser uma reação do seu organismo a alguma doença localizada em outro órgão, em outro tecido. E pode acontecer também nas crianças, só que nas crianças ela recebe outro nome, é artrite idiopática juvenil. Até os 16 anos ela ela recebe esse nome e ela não necessariamente vai evoluir como artrite reumatoide na fase adulta. Pode ser que ele se cure depois dos 16 anos. O organismo mesmo acaba tendo essa... Alguns evoluem com artrite, outros se curam e não vão ter mais problemas. E quais são os principais sintomas da artrite? A artrite, como eu falei, ela acomete as articulações de maneira simétrica. Os pacientes se queixam muito da rigidez matinal, então eles acordam já com muita dor, muito incomodados. Eu acho que isso é o ponto importante que eu gostaria que as pessoas saíssem entendendo. Uma dor que você acorda com ela não é usual. Normalmente a gente tem dores porque fez um esforço a mais, carregou um peso, é uma dor de caráter mecânico essa, do esforço. A dor da artrite reumatoide é uma dor de ritmo inflamatório, que é aquela dor que piora com o repouso. Então o paciente está pior pela manhã. Ele acorda todo rígido, com muita dificuldade para fazer os movimentos, e à medida que ele vai iniciando os movimentos, ele vai melhorando. Quanto mais ativa está a doença, mais inflamado, mais demora para passar esse período de rigidez. Então os pacientes falam assim, demora mais de 2 horas para eu começar a me sentir melhor. E tem alguns que falam assim, doutora, não melhora nunca, está sempre rígido, sempre essa dor. E aí você começa a fazer o tratamento, os pacientes voltam melhores e ficam felizes que não estão mais sentindo aquele sintoma que impossibilita de ter uma vida normal, né? De fazer suas atividades, de trabalhar. E ainda assim, mesmo quem tem artrite, como a senhora está colocando, né, que causa esse mal-estar físico mais forte, deve fazer atividade física. Na fase controlada da doença. Na fase ativa, ele não tem condição de fazer. Ele vai ter muita dor. Então, depois que ele sai dessa fase, que está muito inflamado, muito dolorido, ele pode e deve fazer exercício. Perfeito. E aí vamos para as ruas novamente saber o que as pessoas querem perguntar para o nosso especialista aqui. Como saber se tem uma doença autoimune?
Volta um pouquinho naquilo que falamos no bloco anterior, né? Não é um diagnóstico tão simples, Não. É um diagnóstico complexo, é uma reunião de informações, né, doutora? Você tem que, na verdade, ir fazendo um trabalho de detetive mesmo com o paciente. Você vai questionando e direcionando para onde você quer ter as informações. Como eu disse, não basta ter um anticorpo que o paciente tenha um diagnóstico. Ele precisa ter o anticorpo e precisa ter a sequência de sintomas. E algumas vezes o paciente não tem, existe um tipo de artrite que chama artrite soronegativa, que a gente não encontra anticorpo, mas o paciente tem artrite, tem articulação inchada, vermelha, quente, tem rigidez, tem todos os outros sintomas. E a gente não trata porque não tem um anticorpo? Não, a gente trata exatamente do mesmo jeito e os pacientes melhoram. E doutora, agora para a gente encerrar o nosso programa, a gente tem aqui o Dica da Especialista, né? Então eu gostaria que a senhora falasse para quem está em casa como se cuidar, se prevenir e se tratar quando se tem um diagnóstico de doença autoimune. Eu acho que, assim, o que seria importante para as pessoas levarem daqui desse encontro que a gente teve, em primeiro lugar, é ter uma vida saudável. Então, não só saudável no ponto de vista de atividade física e de alimentação, estar com os pensamentos bons também. Procurar ter amigos, e a gente sabe que cada vez mais os amigos são aquelas pessoas que estão ali nos amparando, e as pessoas que têm amigos são mais felizes, e as pessoas que são mais felizes têm menos doenças. Participar de encontros, fazer atividades físicas que você se sinta bem em fazer. No caso do paciente que tem lúpus, uma coisa que é importante é cuidar da exposição solar, então usar sempre protetor, evitar o tabagismo, todos, independente de ter doença autoimune ou não. Isso é uma coisa que as pessoas deveriam parar, né? Eu fico feliz que hoje em dia a gente vê cada vez menos as pessoas fumando. É um grande avanço. E alimentação saudável, evitar condimentos, evitar alimentos muito calóricos, evitar ganhos ponderais e perdas ponderais, porque toda vez que a gente ganha gordura. Toda vez que a gente perde massa magra, músculo e aquele gordura. famoso efeito sanfona, né? Você dá aquela engordadinha, de repente você emagrece muito e fica nessa oscilação. Não faz bem. Não faz bem, porque toda vez que você emagrece muito, você perde músculo. E aí você volta a engordar, você vai ganhar mais gordura do que músculo. Então, de maneira que o seu balanço vai estar sempre ruim, vai estar sempre perdendo músculo. E o músculo é o que nos mantém bem na velhice. Então, se a gente puder dar uma dica para as pessoas, façam atividade física e façam exercícios que ganhem músculo, no caso, musculação mesmo, ou pilates, participar de atividades em grupo também é muito bom. Perfeito. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. Foi maravilhoso. O Saúde e Educação de hoje fica por aqui e até a próxima semana.